Sabe uma das coisas que ultimamente eu tenho mais lido e estudado, que tem sido assim uma das coisas que eu mais é, me, me deslumbro, né? Essa é a palavra. Em relação à Bíblia, fim dos tempos, Opa, é muito legal. não é? Quando se fala sobre o fim dos tempos, sobre o juízo final, sobre o princípio das dores, né? Quais são os sinais do Apocalipse, o anticristo, enfim, essas questões assim me chamam muita atenção, porque eu acho que não só eu, mas muita gente pensa que de repente a gente não tá tão longe, né? O que o Então, senhor acha? é um pouquinho confuso, porque... É que eu soltei um monte de coisas, né? Não, é confuso o jeito que as pessoas estão falando sobre. Sabe por quê? Não sei se você reparou. Todo ano aparece um monte de gente que é profeta de plantão na internet dizendo, olha, o Trump penteou o cabelo pro outro lado, então ó, é sinal que vai acontecer não sei o quê. Olha, o Putin não escovou o dente hoje, então quer dizer, o pessoal fica num adivinhômetro. Aí teve um papo de luz de sangue e não sei mais o que. Cada notícia que aparece ali, se Israel perde um jogo no campeonato de futebol, o pessoal já vê alguma ligação com o anticristo. Então, assim, é muita neurose. A coisa não é assim. Primeiro, os últimos dias, segundo Jesus e o Novo Testamento, já começaram na época de Jesus. Porque eles são chamados de últimos dias em relação desde o princípio do mundo até hoje. Então, quando Jesus vem, quando o Espírito Santo é enviado em Atos 2, no Pentecostes, Pedro vai dizer abertamente, dizendo, olha, o que nós estamos vendo foi o que Joel falou a respeito dos últimos dias. Só que esses últimos dias, eles se estendem até o seu momento apoteótico, momento final. Agora, a pergunta é, será que a gente está aos 45 do segundo tempo? Então, o que a gente vai dizer sobre isso? Olha, em alguns aspectos, podemos realmente dizer que tem muita coisa que chama atenção. Mas duas coisas importantes para pensar aqui. Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe. Não adianta tentar colocar na agenda que você vai se dar mal. E a segunda coisa, quando os textos foram escritos para falar sobre isso, não foi para assustar as pessoas. Não foi para misturar o tempo do fim com Halloween, tentando achar que o anticristo é o Freddy Krueger. Não é essa a pegada. Sim. A ideia era consolar, trazer esperança. É o contrário do que o pessoal fica meio neurótico. Agora, tem coisa acontecendo que é diferente. Tá. Por exemplo, nunca Jesus deu lição de casa para os discípulos. Ó, vocês vão e contem para todo mundo. Vocês devem anunciar esse evangelho a todas as nações. Nações quer dizer todos os povos, tribos e línguas da terra. Nunca isso foi possível. A primeira vez que é possível é agora. Pela primeira vez, aqueles que se afirmam discípulos de Jesus vão ter a possibilidade de ver esse evangelho pregado a todas as línguas do mundo. Isso nunca foi uma possibilidade. E a segunda coisa curiosa e diferente é o que tem acontecido com o povo judeu. Porque o povo judeu é o povo mais diferente da história humana. Eles ficaram 2000 anos vagando sem lar, em situações complicadas, vivendo em diversos lugares do mundo. E de repente, no século XX, esse povo volta para a terra original, a terra de Israel, de onde eles saíram, e a língua da Bíblia, a língua mais importante da revelação, que é o hebraico, dá para a gente falar e conversar. Essa língua da Bíblia volta a ser a língua comum entre os judeus hoje. E nunca em toda a história, judeus em quantidade significativa passaram a ser seguidores de Jesus. E hoje você tem uma quantidade enorme de judeus que seguem a Jesus e se afirmam seguidores do Messias no movimento chamado judaísmo. É o judaísmo messiânico. Isso é uma coisa assim totalmente fora da expectativa no passado. Então isso é realmente a diferença. Mas eles se intitulam judeus no sentido étnico e seguem a Jesus confessionalmente. Então, quando você fala de alguém ser judeu, você está falando de três elementos. Você está falando de tradição étnica familiar, olha, eu sou da família, meu pai, meu avô era judeu, tal. Você está falando de uma realidade cultural, né? Porque o judeu tem um jeito, assim como você tem o italiano, o chinês, o russo, o judeu tem toda uma cultura, né? Que ele se define. E você está falando de fé. O que é o seguinte, quem é Jesus? A gente pode falar, Jesus é o Salvador, vamos aí celebrar, aí daqui a pouco chega o Natal. Mas Jesus é um judeu. Jesus é um rabino da Galileia. Então o judeu
que segue a Jesus, ele fala, puxa vida, esse aqui simplesmente é um dos maiores mestres que meu povo já conheceu, é o judeu mais famoso da história. Então ele não é exatamente uma pessoa que faz parte da cristandade no seu ambiente cultural, mas ele é um seguidor de Jesus que mantém a sua tradição judaica. Mas para ele, Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que morreu por nós, nos redimiu dos pecados ou não? Ele é o Salvador, ele é o Messias, ele morreu por nós, ele veio nos perdoar os pecados. Nem todos os judeus messiânicos entendem que Jesus é divino como a cristandade entende. E alguns entendem isso como um sentido um pouco diferente. Nesse sentido, eles destoam. Mas muitos, uma grande parte deles, acreditam em Jesus como divino, como, vamos dizer, a cristandade padrão. Entendi. Então, para eles, por exemplo, a Trindade é uma coisa assim meio... Então, para alguns, eles creem da maneira como os cristãos creem em Trindade, e para outros eles dizem, não, isso está difícil demais para nossa cabeça. Eles não entendem assim. O movimento é um movimento ainda em formação. Porque sabe como é que a coisa começa? A coisa não começa como uma coisa planejada, escrita. Começa com uma experiência espiritual que a pessoa tem. No ambiente judaico, no ambiente islâmico e até em outros cenários, a pessoa tem um sonho com Jesus. A pessoa experimenta uma cura, ele tem um negócio sobrenatural. Então, até você falar, escuta, a sua teologia está acertada, isso vai demorar um bom tempo para essas coisas se alinharem. Porque até hoje, se você pegar um cristão básico e fizer um teste teológico dele, aí, meu amigo, ele acho que ele vai perder do judeu messiânico, se ele tiver que explicar muita coisa. Mas e a parte da Bíblia do Novo Testamento? Perfeito. Ah, que legal. Então... Totalmente. Inclusive, eu me lembro até que eu estava conversando com um judeu uns anos atrás. Não sabia não. Eu estava conversando com um judeu uns anos atrás, e ele estudava, né, para tentar se tornar um rabino, um religioso em Jerusalém. E aí um dia ele me perguntou, escuta, o que tem no Novo Testamento? Eu falei para ele, cara, é o livro mais judaico que você pode ler. Aliás, o Novo Testamento é o documento judaico mais importante do primeiro século, do ponto de vista acadêmico, histórico. E aí eu falei, olha, tá vendo esse monte de gente aqui que não tem nada a ver com o contexto judaico? Eles vão demorar um monte de coisa, de tempo para poder entender isso aqui. Você vai ler Galileia, Jerusalém, fariseu, saduceu, rapaz, você está em casa, você está 10 quilômetros na frente de todo mundo, então fique à vontade, porque você vai ter condição de entender mais do que a maioria do que não vem de contexto judaico. Sim, muito bom. Mas ainda um pouco mais nesse contexto do que a gente está falando. Tá, então ninguém vai saber a hora, né, da volta do Filho do Homem. A gente não sabe e ninguém vai saber. Algumas coisas estão acontecendo agora, como você falou. E são duas coisas que até então não existiam na humanidade, né? Judeus e também a possibilidade de você evangelizar todas as nações, todos os povos. Mas, por exemplo, guerras, doenças... Então, é verdade que essas coisas estão presentes. Doenças, guerras, terremotos, sinais no céu. Qual que é o problema de falar guerra? Que a humanidade nunca parou de fazer guerra. O tempo todo. Você vai estudar, vou ver um livro de história geral, história das civilizações, história das guerras. O tempo todo, assim. Então, alguns sinais, eu diria, são genéricos demais. É verdade que a gente, quando olha, por exemplo, para o que acontece do século XX para cá, vai dizer, olha, aumentou muito o número de terremotos, tem acontecido certas coisas assim, mas a dúvida que a gente tem, porque a nossa espiritualidade, ela também tem que ser marcada por sensatez, e não só por sensacionalismo, como muita gente faz. Então, a razão por que a gente está sabendo que está tendo mais terremoto é por quê? Porque aumentou, porque a gente passou a registrar e fazer. Então, são sinais, vamos dizer, genéricos demais. Mas, isso, porque, veja bem... E como você falou, né, o livro nunca foi feito para assustar. Não, pelo contrário. Porque no Apocalipse o pessoal estava sendo perseguido. E eles sabiam que Jesus ia vir de voltar. Os cristãos estavam morrendo e eles estão perguntando, cadê os mortos? O que vai acontecer com a gente? Então o livro vem explicar para eles, primeiro, ele veio trazer consolo para vocês, dizer que os mortos não estão perdidos, eles estão na presença de Deus, e dizer que aquele que é o cordeiro que foi morto, ele é o leão de Judá, e ele vai voltar. Então a ideia era trazer esperança, consolo e uma vida reta e santa por parte daqueles que seguiam a Cristo. E não porque
Até Mateus vai dizer o contrário. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça porque está próximo a sua redenção. E não por causa, o anticristo vai surgir e agora. Não, olha, eu ouvi dizer que o anticristo vai estar no celular das pessoas. Não, ele vai estar dentro da pipoca no cinema, né? Não sei o quê. Esse clima... é muito... entendeu? É isso que o pessoal faz, um clima alarmista, né? Olha, o Brasil perdeu de 7-1. Será que tem algum significado escatológico nisso? Quem fez o gol na Copa do Mundo foi o Messi. Será que ele é messiânico? Tem algum sentido aí, né? Então aí que o pessoal se perde, né? Mas também é porque eu acho que tem muita gente que as pessoas estão perdendo a esperança, no modo geral, né? É verdade. Tem sentido um pouco disso também? E você sabe, assim, quando a gente estuda escatologia no sentido teológico e técnico, a gente enfatiza duas coisas. Existe um nível... Escatologia é o estudo da salvação. Não, o estudo das últimas coisas, do fim do mundo, do apocalipse. Tem dois aspectos lá. Ela fala pra gente da escatologia futura, que o reino de Deus vai chegar na totalidade, mas que ele já chegou. A gente chama isso de escatologia realizada, escatologia presente. E qual é o papel do cristão? Ser sal da terra e luz do mundo. Então ele deve fazer de tudo para fazer do mundo um lugar melhor. E não simplesmente dizer, puxa, eu já vou para o céu mesmo, eu já estou classificado, eu vou segurar o 0-0 aqui, esperar um apito final e tudo resolvido e viver uma vida de distanciamento, sem se importar com nada. Não é essa síndrome de avestruz, né, de esconder o rosto. Então, nesse sentido, quando as pessoas perdem a esperança e focalizam no que há de ruim no mundo, aí elas realmente falam, não, olha, estou só esperando o apito final. Não, será que agora? Será que agora? Isso é uma loucura. A gente tem que fazer diferença. Imagina, as pessoas precisam serem médicas, ajudar no hospital, elas precisam socorrer as pessoas, ajudar quem necessita. Elas precisam fazer diferença. A ordem bíblica nunca foi, já que você sabe que Cristo vai voltar, cruzem os braços e fiquem torcendo e olhando feio para as coisas ruins que tem por aí. A ideia é a gente fazer diferença no mundo. Então, nesse sentido, essa escatologia escapista, ela é complicada e ela não bate com a proposta que você vê no Novo Testamento. Nós somos chamados a fazer diferença.